Avverrà infatti come O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. partì. Gesù ha messo in scena Jesus apresentou 4 personagens que são fáceis de identificar. Percebemos imediatamente a quem Jesus está se referindo. O homem que parte para uma longa viagem é ele próprio, que no final da sua vida deixou esse mundo e foi para a casa do Pai. Os 3 servos representam os seus discípulos, aqueles que disseram sim ao seu chamado e se envolveram no reino de Deus na construção de um mundo novo. Nós somos esses servos. E reparem bem que somos chamados servos e não assalariados trabalhadores. Há uma grande diferença, porque os assalariados, os operários, trabalham para receber o seu salário no final do dia ou no final do mês. O servo, na Bíblia, tem outra relação com o patrão. Servo é aquele que se envolve pessoalmente naquilo que o mestre quer fazer e construir, que se envolve e partilha plenamente o projeto do mestre, que o sente como seu, o projeto. É por isso que na Bíblia o título de servo do Senhor está reservado às grandes figuras da história de Israel: Moisés, Davi, os profetas. Eles não trabalharam para receber uma recompensa, mas gastaram as suas vidas para realizar a obra do Senhor. Aliás, no Novo Testamento, temos algumas pessoas que dedicaram-se e aplicaram a si próprias esse título honorífico. O início das cartas de Paulo, ele diz assim: não se apresenta como rabino, não, ele é servo do Senhor. Tiago também, servo de Jesus Cristo. São pessoas que colocaram toda a sua vida a serviço do projeto de Deus, do Evangelho. Só uma mulher recebeu esse título, Maria. Eis-me aqui, sou a serva do Senhor, toda a minha vida é vossa. Há uma pergunta que deveríamos fazer a nós mesmos. Eu tenho consciência da minha identidade de servo? Sinto-me pessoalmente envolvido e sinto que a causa do Evangelho é minha, ou é algo que me diz respeito apenas em parte, porque os interesses da minha vida são outros? Pode ocorrer que eu me sinta como um assalariado que no final da vida, por ter feito bem, espera a recompensa merecida. Então, não sou um servo. Reparemos que no final da parábola não se fala de qualquer pagamento, mas apenas da alegria de quem vê realizado o projeto de Deus, no qual colaborou. E será uma grande alegria saber que foi construtor da história de Deus, esta história que nunca será anulada, que durará para sempre. Chegamos agora aos bens, à herança que, ao partir, Jesus nos deixou. Nós, servos, queremos saber o que recebemos dele para o fazer frutificar. A imagem com que Jesus nos apresenta a sua herança é a imagem do talento, que não é uma moeda, mas é uma medida, um volume, um peso. Na Palestina, no tempo de Jesus, usava-se o talento ático, que correspondia a 26 quilos de prata pura, e que tinha um valor enorme. Foi feito as contas e o valor de um talento correspondia ao salário de 20 anos de trabalho, pelo que mesmo o terceiro servo, que recebeu apenas um talento, tinha recebido uma enorme quantia, se a gente vê quanto valia o talento. A que é que Jesus se referia com a imagem do talento? Que herança é essa que ele nos deixou? Falou-se bastante no passado que os talentos indicam os dons pessoais de cada pessoa, aqueles que Deus deu a cada um e que são diferentes uns dos outros.
Há quem tem talento para pintura, quem tem talento para a música, quem tem talento para o esporte. Os talentos não são as qualidades de cada um, pois aquilo que o Senhor deixou para nós é entregue na proporção dos dons e das capacidades de cada um. Portanto, não significam os dons e as capacidades de cada um. Vamos, pois, agora identificar os talentos que Ele nos deixou, porque todas as nossas capacidades, se somos servidores, teremos de colocar a serviço desse grande tesouro do Evangelho de Deus. Dovremo metterle a servizio di questo tesoro. O que é que Jesus nos deixou? Vamos pegar o Evangelho, vamos folhear e descobriremos que Ele nos deixou muitos presentes. Por exemplo, deixou-nos a sua paz, eu vos dou a minha paz. Ou então, doou-nos o poder de expulsar os demônios, o poder de curar todas as doenças e enfermidades. Jesus também nos doou o seu mandamento novo e muitos outros dons. Mas queremos saber qual é, de fato, a herança, o talento que Ele nos deixou. Antes de partir, antes de voltar para o céu, o que é que Ele nos deixou? E o verbo que é usado em grego nesta parábola é paradidomai, que significa entregar. Por isso os servos estenderam as mãos, porque tinham um importante presente para receber. Se folharmos o Evangelho e procurarmos onde Jesus entrega a sua herança, encontramos este verbo no Calvário, quando João diz, no final da sua vida, depois de ter tomado o vinagre que lhe foi trazido, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Este é o talento, esta é a herança que Ele deixa para nós, o seu Espírito, que deve inspirar todas as nossas capacidades. Vamos pensar um pouquinho. Se Jesus, no final da sua vida, não nos tivesse deixado esta herança, o que teria acontecido no mundo? Ele teria nos deixado um exemplo maravilhoso de uma vida de amor, de alguém que nunca pensou em si próprio, mas apenas num mundo novo, em um mundo de amor, e deu testemunho desse amor com a total entrega de si, um amor que chega até ao inimigo, até dar a vida por aqueles que nos ofendem. Bem, Ele deixou-nos o exemplo maravilhoso, mas de quem teria força para ser como Ele? Este poder de amar desta forma não vem da natureza humana, da nossa natureza biológica, do nosso impulso que recebemos da carne. Como diz Jesus a Nicodemos, o que é da carne é carne. Ora, o impulso que vem da natureza humana nos empurra numa direção oposta àquilo que Jesus propõe. O Espírito Santo, a vida divina que Ele nos deixou, este impulso interior, esta nova natureza que nos foi dada, que é a vida do Pai do céu, a vida divina, esta força divina nos leva a viver como Jesus viveu, uma vida doada por amor. É esta a herança que recebemos e, na medida das nossas possibilidades, é que precisamos colocar em prática. Então, eis a segunda questão que podemos nos perguntar. Estou consciente do tesouro que o Senhor Jesus deixou, o seu Espírito? Tenho consciência de ter recebido o mesmo Espírito Santo que levou Jesus a doar a sua vida? Ou talvez, para muitos cristãos, esse seja o último pensamento depois de tantos outros interesses, dos mais sérios aos mais triviais em que se sentem envolvidos na vida? Vamos agora ouvir como os talentos são usados pelos três servos. Talenti dai tre servi. Subito, colui che aveva ricevuto 5 talenti. O servo que recebera 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo,
O que recebera 2 lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o talento do seu senhor. Colui che aveva ricevuto 5 talenti Aquele que recebeu 5 talentos percebeu imediatamente o valor que tinha sido entregue a ele e foi logo usando e foi empregando bem os talentos. Esse imediatamente indica a necessidade de não perder tempo. Imediatamente colocou todas as suas capacidades a serviço desta herança que recebeu do Senhor. E o tempo entre a partida e a vinda do Mestre, na verdade, significa a nossa vida. E aqui é apresentado o comportamento dos criados. Os 2 primeiros são empreendedores, dinâmicos, diligentes e conseguem o dobro do capital. Todas as suas capacidades estão a serviço desse dom que lhes foi entregue pelo Mestre, o Espírito Santo, esta herança que receberam, e produzem de acordo com as capacidades de cada um. O Espírito Santo, tal como a seiva das plantas, é a mesma, mas depois, em cada árvore, essa seiva produz frutos diferentes. Do mesmo modo, a seiva do Espírito Santo, que está em cada um de nós, manifesta-se de acordo com a capacidade de cada um para frutificar no Espírito. Se alguém tem uma inteligência extraordinária, esta pode ser colocada a serviço do pecado para construir bombas, ou a capacidade pode ser colocada a serviço do amor, fazendo-se médico não para acumular dinheiro para ficar rico ele próprio, mas para ajudar os doentes a se curarem das doenças. Se alguém recebeu o talento de ser um bom padeiro, não usará esse talento só para se enriquecer, mas vai querer que seja produzido o melhor alimento possível para as pessoas. Se alguém recebeu o talento de ser jornalista, colocará esse talento a serviço do amor, portanto, a serviço da verdade, da justiça, não do interesse de alguns poderosos. Eis, então, o fruto do Espírito Santo. Paulo, apóstolo, nos apresenta na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5. O fruto do Espírito Santo é o amor, a caridade. Imaginem um mundo guiado pelo Espírito Santo, onde tudo se torna amor, caridade, onde cada um se volta para o bem do seu irmão, para que o outro viva e seja mais feliz. A alegria, que também é fruto do Espírito Santo, é próprio de alguém que coloca os seus dons, as suas capacidades a serviço do Espírito Santo, a serviço dos outros, que quer que todos sejam felizes. Também a magnanimidade, fruto do Espírito Santo, que não se deixa levar pelas pequenas coisas. Além disso, a benevolência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio de si, tudo isso são dons e frutos do Espírito Santo. Imagine um mundo onde todos os dons de cada um são postos a serviço do Espírito Santo. Seria o paraíso. O terceiro servo vai e enterra o talento, enterra o dom. Não coloca as suas capacidades a serviço do amor e da caridade. Essa dádiva deve ser usada, é um tesouro, mas se eu tiver muitas barras de ouro e as colocar dentro de um cofre e de vez em quando for ver se brilham, a que serve isso? Não produzem nada. Para que produzam, tenho que colocá-las em circulação, e então essas barras de ouro produzem casas, escolas, jardins de infância, hospitais, pontes, estradas, campos de trigo. Eis que, se alguém enterra a vida divina, continua a viver segundo a carne, segundo os instintos da vida biológica, e então o fruto da carne nós conhecemos muito bem, é o pecado.
nos é descrito novamente no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Ele diz: o que é que produz a carne? A fornicação, a impureza, a idolatria, as inimizades, as discórdias, os ciúmes, as intrigas. Onde o Espírito Santo não é escutado, não é seguido, os dons são postos a serviço do pecado. Na prática, esse terceiro servo, ao enterrar os talentos do Espírito Santo, enterrou-se a si próprio como homem. Renunciou ao dom que o caracteriza como homem, porque o que nos caracteriza como homens é a capacidade de amar livremente o próximo como Deus nos ama. Ainda não sabemos a razão pela qual o terceiro servo se comportou dessa maneira, tão insensato, enterrando a sua vida e fazendo-se a si próprio um infeliz.